Olá, meus amigos e minhas amigas. Cirurgia do trauma, aqui com o João Ricardo. Vamos falar hoje das lesões cervicais. Poxa, lesões cervicais estão no trauma também? Sim, você pode se defrontar com uma situação dessa. Isso quando não é um tiro que transfixou a região cervical e você está lá na sala de emergência e você tem que saber se virar com isso. E como que eu vou me virar com isso? Existem conceitos muito bem estabelecidos que vão ajudar a gente bastante. E o duro desses conceitos muito bem estabelecidos, que vão ajudar a gente lá na sala do trauma, lá na hora de abordar uma lesão dessa, são os conceitos que os examinadores vão tentar obter da gente. Quer dizer, você sabe ou não sabe isso? Então vamos lá, vamos ver qual que é a da lesão cervical. Bom, o pescoço é uma estrutura nobre. Tem uma concentração de estrutura vital, de estruturas vitais muito grande. Sistema cardiovascular, carótidas, jugulares, respiratório, via aérea, digestório com esôfago, endócrino, porque tem a tireoide, as paratireoides, sem contar o sistema nervoso central, né? Lesões cervicais, para tetraplegia, aquelas coisas todas que a gente se preocupa muito quando lá no ar a gente protege a coluna cervical. E a gente sabe que as lesões cervicais, elas podem ter gravidades diferentes. Podem ser superficiais, pequenas lesões, mas eu posso ter uma lesão muito intensa. Então a mortalidade ela é variável, em torno aí de 7 a 18%, que isso é bastante grande. Traumas, eles podem ser como qualquer outro compartimento, trauma fechado ou trauma penetrante. Traumas penetrantes mais comuns, ferimentos de arma branca e arma de fogo. E os traumas fechados, as contusões em gerais, associadas ou não à contusão de outros segmentos corpóreos. Mas a gente tem que prestar uma atençãozinha muito especial nisso. Bom, quando a gente tem a lesão na região cervical, é muito interessante a gente tipificar ou verificar qual a região cervical. Isso vai ter uma importância muito grande, não só na possibilidade de lesões, mas uma importância muito grande na abordagem dessas lesões. Então vamos dividir aí as zonas cervicais de acordo com a topografia anatômica. Se a gente pegar o pescoço e dividir em 3 zonas, nós vamos observar o seguinte. A zona 1, que é a inferior, se eu traçar uma linha aqui pela cartilagem cricoide, ela é abaixo. E se eu fizer uma linha aqui no ângulo da mandíbula, se eu fizer aqui, ó, lateralmente, ó, para cima vai ser a zona 3. E a zona 2 é a região cervical propriamente dito, aqui da cartilagem cricoide até o ângulo da mandíbula. Que significado que tem isso? O significado é muito importante na hora da gente abordar essas lesões, porque eventualmente a gente vai querer explorar uma lesão dessa com cirurgia, você vai querer fazer uma exploração cirúrgica. Aqui a zona 3, que é acima do ângulo da mandíbula, nós temos uma estrutura anatômica complexa, abordagem cirúrgica difícil. Então, o que a gente pode ter? Nós podemos ter uma determinada lesão e eu tenho aqui toda a mandíbula, o ângulo da mandíbula, para limitar o meu acesso cirúrgico. Então, às vezes, eu preciso luxar a mandíbula para conseguir acesso aonde eu acho que está lesado e aonde eu preciso. Na zona 2, que é o pescoço, a região cervical propriamente dita, né, entre o ângulo da mandíbula e a cartilagem cricoide, eu tenho uma multiplicidade de lesões muito importantes, muito factíveis, com uma ocorrência muito grande. Lesões de jugular, traqueia, da musculatura, carótidas, enfim. Praticamente todas as estruturas cervicais elas estão representadas ali. Só que eu tenho uma anatomia relativamente tranquila de eu abordar, porque eu não preciso ficar afastando os segmentos ósseos, como é a mandíbula aqui no segmento superior, ou mesmo o osso, a clavícula, quando, por exemplo, eu tenho que fazer uma abordagem subclave, alguma coisa dessa maneira, eu tenho a clavícula ali para atrapalhar, às vezes eu preciso serrar a clavícula. Então,
No segmento 2, eu tenho aí uma possibilidade de eu abordar, e quando eu abordo isso, sempre eu faço uma incisão no bordo interno do esternocleidomastoide. Então, face lateral, medial, aqui medialmente esternocleidomastoide, eu posso fazer uma incisão ampla, desde a fúrcula até lá a mandíbula, e eu tenho lá uma abordagem muito importante, muito grande. Aliás, falando nisso, seria importante a gente verificar assim, quando eu vou abordar cirurgicamente a região cervical de um lado, por exemplo, a lesão, um ferimento penetrante, por exemplo, do lado esquerdo, então eu vou fazer aqui a cervicotomia esquerda, fazendo abordagem no bordo medial do esternocleidomastoide. Ah, mas foi transfixante, eu tenho que abordar os dois lados. Vou abordar os dois, fazer um V na região cervical? Não. Aí eu vou fazer uma incisão em meia-lua. Lembra da incisão para fazer tireoidectomia, que é aquela incisão em colar de coxa? Vamos levantar ela um pouquinho mais, que a incisão da tireoidectomia em torno de um dedinho ou dois dedinhos em cima da fúrcula. Vamos fazer mais na região mediana aqui do pescoço, mais para o terço médio, e fazer um amplo colar, porque aí eu tenho acesso às duas áreas laterais cervicais. Então, pele subcutâneo, mediante uma ampla incisão em colar e rebatendo o retalho superiormente e inferiormente, eu estou com os dois bordos internos do músculo esternocleidomastoide para eu fazer a minha exploração cirúrgica. Então, existe uma diferençazinha aqui. Mas, se eu for abordar a região cervical de um lado só, na face medial do esternocleidomastoide, onde eu faço a minha incisão. E a área 1, aqui embaixo, abaixo do cricoide, ela também tem uma dificuldade de abordagem. Lembra que uma lesão grave que pode acontecer na área 1 são lesões de vasos subclávios, fazendo inclusive hemotórax. E aí, funciona aquela mesma coisa do hemotórax. Drenou acima de 1.500 ml, aquela coisa acima de 200 ml na primeira hora, segunda hora, eu preciso fazer a abordagem. Mas, eventualmente, uma simples toracotomia aqui não vai dar conta de eu mostrar lá essa lesão. Então, se ele tiver um grande hemotórax, provavelmente eu vou ter que combinar uma incisão aqui em cima para eu ter uma abordagem aos vasos subclávios. E muitas vezes eu vou ter que fazer uma secção ali da nossa amígdala clavícula. Então, tá bom. Dito isso, vamos fazer aqui da nossa abordagem inicial. Bom, a gente sabe que toda abordagem do politraumatizado é dividida em exame primário e exame secundário. Cada um tem suas medidas auxiliares e suas medidas de reanimação. Então, via aérea. O que pode acontecer na via aérea quando eu tenho uma lesão cervical? Puxa, um monte de coisa, porque a via aérea, né, a face, e eu tenho a região cervical também, a traqueia está passando ali, sem contar, né, a laringe, que também tem a sua proeminência das suas cartilagens. Então, gente, presta atenção. Eu posso ter lesões de via aérea ou comprometimento de via aérea, seja por lesões diretas, por exemplo, um tiro, uma facada furou a traqueia. Uma vez me aconteceu uma situação muito engraçada. O paciente levou um tiro e estava saindo ar pelo orifício do ferimento, aquele hematoma, aquela coisa toda e tal. E eu fiz uma manobra inusitada, porque eu abri a região cervical e coloquei uma cânulazinha de traqueostomia no buraquinho que o projétil de arma de fogo fez na traqueia. Não é a melhor conduta do mundo, mas a gente estava com muita pressa devido aos hematomas. Aí depois, lá no centro cirúrgico, nós fizemos uma traqueostomia na posição correta e tal. Então eu posso ter lesões diretas na traqueia e na laringe, mas eu posso ter também compressões devido ao quê? Hematomas. E lembra que o hematoma cervical, o hematoma que cresce no compartimento cervical, abaixo do platismo, ele comprime a via aérea. E ele é causa até de óbito por insuficiência respiratória. Isso acontece no trauma, mas acontece em pós-operatório de tireoidectomia também, de cirurgias cervicais, operou a hérnia de disco aqui por via cervical, fez um hematoma, comprimiu a via aérea, o paciente eventualmente entra em hipóxia e falece. Então, lembra dessas situações, das lesões diretas e das lesões por compressão também por hematomas. E também eu posso ter sangramentos diretos na via aérea. Na ventilação,
quase a gente não tem comprometimento, a não ser uma lesão baixa aqui no segmento 1, que eventualmente eu posso ter um hemotórax. E aí vamos fazer o exame adequado e as condutas adequadas. No C, circulação, como eu posso ter lesões vasculares, arteriais, venosas, meu paciente pode estar chocado. Então, no item C, eu vou fazer as condutas inerentes e adequadas do item C, ou seja, repor a volemia e fechar a torneira. Agora, claro, eu tenho uma lesão cervical sangrando, jorrando sangue pela carótida, eu tenho que fazer inicialmente uma compressão, proteger a via aérea, porque ele vai fazer um hematoma e eu vou comprimir toda a minha via aérea e depois fazer a abordagem cirúrgica muito rápida. Ah, mas esse paciente pode ter sangue no tórax, no pelve, Opa, pode ter outras lesões associadas, sim. Então eu tenho que, além de verificar essa possibilidade de sangramento, a possibilidade de outros sangramentos, como a gente estuda em qualquer politraumatizado. E o neurológico eu também posso ter lesões. Trauma cervical, eu tenho que proteger muito bem a coluna cervical, porque eu posso ter consequências neurológicas. Eu posso ter um trauma contuso, eu posso ter lesões neurológicas, fraturas vertebrais e aquela coisa toda. Quer dizer, não muda nada em termos de abordagem. Só estou dando uma ênfasezinha ali na região cervical, principalmente na A, via aérea, e no C, choque. E quais são os sintomas de lesões cervicais? Se eu tenho uma lesão de via aérea digestiva superior, basicamente eu tenho aí sintomas muito característicos. Estridor, enfisema subcutâneo, e presta atenção numa coisa. É uma pergunta que as pessoas sempre muito fazem. Porque existe um trauma específico em região cervical, que é o trauma da laringe. E a gente sempre fala lá na via aérea que quando eu tenho uma impossibilidade de obter uma via aérea definitiva por via oral, por via nasal, porque é sangramento, disjunção crânio-facial, secreção, etc., eu preciso fazer uma via aérea cirúrgica, que são as cricotireoidostomias, seja por punção, seja a cricotireoidostomia cirúrgica. E nós temos uma exceção, que é a realização de traqueostomia na urgência. Porque a traqueostomia, normalmente, é um procedimento eletivo preparado lá no centro cirúrgico. Mas, como tudo nessa vida, tem a exceção. E a exceção para a realização de traqueostomia é o trauma de laringe. Porque se eu tenho uma lesão aqui na laringe, eu tenho edema, eu tenho hematoma. Então, a possibilidade de eu acertar o dado anatômico, o ponto anatômico para fazer uma cricotireoidostomia, seja por punção, seja uma cricotireoidostomia cirúrgica, eles são perdidos. Então, a única situação que se aceita uma traqueostomia na urgência é o trauma de laringe. E o trauma de laringe, a lesão de laringe, ela é meio manjada. Enfisema subcutâneo, estridor e rouquidão. Então o sujeito vai perguntar para você lá no teste: olha, uma lesão cervical, teve enfisema subcutâneo, estridor e rouquidão. O que você faz? Você vai lá na cricotireoidostomia. Não, é traqueostomia. Então, lembra que tem essa exceção nos traumas de laringe. Disfagia também é uma situação que pode acontecer por hematomas que comprimem, hemoptise, hematema, epistaxe também. As lesões vasculares, elas podem ter o sangramento ativo, mas eu posso ter um hematoma expansivo pulsátil, com sopro e tal. Agora, lembra o seguinte, que esses hematomas muitas vezes comprimem a via aérea, e eu preciso estar atento com isso. Ah, tem um hematoma comprimindo, eu vou abordar o hematoma. Não, se tem um hematoma comprimindo, eu vou fazer o quê? Intubação orotraqueal, enquanto eu ainda tenho essa possibilidade. Então, eu tenho que ver essa lesão, suspeitar dessa lesão e proteger a minha via aérea. E eu posso ter lesões neurológicas também, relacionadas a lesões vasculares. Lesou aqui a carótida, tive que clampar a carótida, ligar, eu posso ter os mecanismos de compensação já meio exauridos lá da vertebral, carótida contralateral, polígono de Willis, aquela coisa, não estão dando conta de mandar sangue para o outro lado. E esse paciente pode ficar hemiplégico, hemiparético, ter afasia, dependendo do local do comprometimento neurológico. Quer dizer, tudo isso faz parte do local. E lembrado da lesão neurológica, que também pode existir, né? Eu posso ter lesões diretas em nervos cranianos,
nos traumas, principalmente penetrantes, e lembrar também das lesões cervicais, com as tetraplegias, aquela coisa toda. E como que eu vou fazer esse tratamento dessas lesões cervicais? Gente, tem 2 princípios básicos de tratamento das lesões cervicais. E os 2 princípios básicos dizem o seguinte: eu poderia operar todo mundo, quer dizer, exploração mandatória, ou ter uma exploração seletiva. Só que assim, essa exploração mandatória, ela tem um índice de negatividade muito grande. Porque muitas lesões, às vezes, elas foram da pele, do platisma. Então, eventualmente, se você não tivesse explorado cirurgicamente, os pacientes iam evoluir bem da mesma forma. Então, o índice de exploração negativa no tratamento cirúrgico obrigatório é de 35% a 67% das vezes. Só que tem aquela grande dica do atendimento do politraumatizado. Se a gente pegar o politraumatizado e dividi-lo, ou dividi-lo não, você não vai cortar o politraumatizado no meio, ou separar em grupos os pacientes, do paciente estável, do paciente instável hemodinamicamente. O paciente instável está chocado, está morrendo, está com insuficiência respiratória, está com hematoma aqui, comprimindo a via aérea, etc. e tal. Não tem conversa, explora ele. Abre o pescoço. Agora, o paciente estável, aí eu posso fazer ou observação ou exames complementares. Se eu fizer a exploração seletiva, ou seja, eu tenho um motivo para explorar, minha exploração negativa vai ser de 10% a 20%. Então, nos pacientes estáveis, há tratamento seletivo, ou seja, quando algum exame ou alguma situação me indicam a possibilidade de cirurgia, eu faço essa indicação. Agora, quais seriam esses exames? Então, você pegar um paciente estável, ficar de olho nele. Não, está tudo bonitinho. Não tem enfisema subcutâneo, não tem hematoma, pulsos. O paciente está muito bem, obrigado, lá com o ferimentozinho dele. Opa, observação. Tantas horas para verificar a possibilidade de ter um hematoma em evolução. Putz, foi bem no trajeto aqui vascular, vou fazer um ultrassom Doppler. Opa, legal. A minha suspeita é muito grande de lesão digestiva. Quando você vai ter uma suspeita muito grande de lesão digestiva? O paciente está com odinofagia, ou ele, sei lá, saiu sangue pela boca. Então eu posso fazer determinados tipos de exame tranquilamente, lembrando que ele está estável. A mesma tomografia. E uma situaçãozinha que ajuda, e as pessoas às vezes perguntam lá nas provinhas, lembra de quando eu tinha um ferimento na parede abdominal anterior e ele não era da transição tóraco-abdominal, eu punho o meu dedinho lá, explorava cirurgicamente, passou da poneurose, eu indicava a cirurgia. No pescoço, isso também tem algum fundamento. Aqui na área 2, você faz exploraçãozinha, puxa, passou do platisma. Então você não sabe se foi mais ou se foi menos. De repente você não tem outros exames, outras situações para você fazer o acompanhamento. Se você está inseguro, passou o platisma, também pode te orientar. E eu já vi questão, Brasil afora, aí, com essa situação da exploração do platisma, que na literatura não traz assim com grande veemência. A maior veemência da literatura é o seguinte: paciente instável, exploração obrigatória. Paciente estável, então vamos repetir, paciente instável, chocado, insuficiência respiratória, hematoma, não sei o que lá, exploração obrigatória. Paciente estável, exames complementares, da maneira que a gente achar adequado, que cada caso requerer. Observação clínica para não observar pioras clínicas, e aí eu posso fazer a minha exploração. Isso é basicamente o que se faz no mundo inteiro. Legal, gente? Esse foi um resumo das lesões cervicais. O importante é o raciocínio, colocar essa lesão cervical lá dentro do ABCDE e o que eu poderia fazer. E a grande dica é estável e instável, está resolvido o problema. Aquele abraço e até a próxima.